Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sheila e eu vou escrever um pré-projeto de mestrado em 3 meses. Nossa, mas tem gente que escreve em uma semana, tem gente que escreve em poucas horas. Fico muito feliz por essas pessoas, mas eu farei o meu pré-projeto em 3 meses. Por quê? Porque eu tenho uma rotina de trabalho intensa, porque eu tenho minha rotina da vida também, tenho meu jardim para cuidar, a casa para limpar, e eu preciso colocar isso na minha rotina de forma que eu consiga escrever colocando tudo o que eu quero. Por mais que seja o meu sonho desde sempre ir para o mestrado, eu não tenho mais aquela pressa que eu tinha, sei lá, com 20 e poucos anos. Eu tô com 36 anos agora, vou fazer 37 daqui a uns meses, então eu também não preciso mais disso, não preciso mais, digamos, profissionalmente falando. Eu não sei se eu vou trabalhar algum dia dando aula, eu já tenho o meu trabalho, tenho uma empresa, então eu tô bem financeiramente falando sobre o que eu quero construir também como carreira, eu tô feliz com o que eu tô fazendo. Hoje para mim o mestrado é a realização de um sonho, e eu quero realizar esse sonho, para mim ele é muito importante. Então eu quero fazer ele tendo tempo para pensar no que eu quero colocar. Eu tenho 2 provas em mente para fazer. Uma delas já é final de maio, início de junho. A outra provavelmente só vai ser no final do ano. Então eu tenho tempo e eu posso fazer as 2 com tranquilidade. Mas eu preciso chegar com o pré-projeto pronto. E nesse pré-projeto tem muitas coisas envolvidas. Tem muitos sonhos, são muitos anos sonhando em fazer isso. E eu quero algo que realmente vai me realizar. Eu não tenho a preocupação de que isso tenha vinculação com o meu trabalho, que eu precise fazer um mestrado que tenha determinadas condições e que eu chegue em determinado lugar. O meu mestrado vai ser exclusivamente para mim. E é claro que ele vai ter repercussão também, porque eu estou pesquisando algo que é relevante. E é evidente que eu espero que o meu mestrado seja útil para outras pessoas que venham pesquisar sobre o tema, ou para a sociedade como um todo, aonde quer que ele chegue. Eu quero sim essa utilidade dele, mas a verdade é que neste momento, enquanto o mestrado ainda não existe, ele é para mim. E eu quero sim me realizar com ele. Então o que eu vou fazer? Eu tenho visto muito, desde o ano passado, pessoas fazendo metas de início de ano que não são para um ano inteiro. Eu já vou explicar por que eu estou falando disso agora. Eu percebo muito pessoal fazendo projetos de 180 dias, que são mais ou menos meio ano, ou projetos de 3 meses, ou projetos de 4 meses, que neles a gente tem metas para alcançar. E eu achei isso tão interessante, tão mais possível e mais viável do que metas para um ano inteiro. Que daí tu só faz as metas, tu não te organiza para cumprir elas ficam lá só no mundo da imaginação e nada acontece, e a vida continua a mesma. Eu não acho que a gente precise ter um super propósito com tudo, e tudo precisa ser planejado, mas a gente viver sem nada em perspectiva também é triste. Pelo menos para mim é algo triste. Eu gosto de realizar as coisas, eu tenho desejo de realizar várias coisas ainda, e o mestrado é uma delas, então eu coloquei isso para este ano. Eu ainda tenho um estágio para fazer da graduação, e eu posso participar das provas porque essa não é minha primeira graduação, então eu posso usar o diploma da minha graduação anterior para participar das provas que eu quero, mas eu tenho uma organização, porque eu preciso chegar lá na prova, que é final de maio, com o pré-projeto pronto. Então a minha organização é a seguinte: nos próximos 3 meses, na verdade até já começou agora início de janeiro, eu vou me organizar e escrever esse pré-projeto. Pelo menos ter o texto base dele. Por que colocar em determinadas configurações? Talvez eu coloque só mais perto vendo o que o edital de cada prova vai solicitar. Mas eu preciso ter um texto pronto, porque eu não vou conseguir parar lá no meio do ano, cheia de trabalho, com o estágio, acabando outra faculdade, não vou conseguir parar para fazer um pré-projeto. Eu já fiz algumas releituras, que para mim foram muito relevantes e me abriram os olhos para o que eu quero pesquisar. Eu também tenho algumas leituras já agendadas, 2 na verdade agora bem para o início do ano. Eu vou depois retomar muita coisa de teoria que eu li lá para o meu trabalho de conclusão,
para retomar tudo que eu grifei, porque agora eu volto para esses textos com outro olhar, que é um olhar que não é o mesmo que fez aquele trabalho, mas o olhar que pretende construir coisas novas para esse pré-projeto. Eu já tenho aqui o livro de teoria que eu vou ler, devo começar ainda nesta semana, que é este daqui, O Fantástico Brasileiro. Ele foi indicado para mim pela minha orientadora do meu trabalho de conclusão aqui, porque ela falou do professor Enéas Tavares, que é um professor lá da Federal de Santa Maria, e que eu conversando com essa minha professora, ela disse, mas o tema que eu quero é difícil e tal, talvez não seja tão simples. E ela, num dia qualquer, se lembrou do professor Enéas e falou, olha, quem sabe tu procura por ele, porque eu acho que ele vai estar no caminho do que tu quer. Porque eu quero sim falar sobre o insólito na literatura brasileira, sobre realismo maravilhoso e sobre coisas que são muito nossas. Por que eu cheguei nisso? Porque uma das coisas que eu percebi quando eu fiz o meu trabalho de conclusão lá trazendo o Incidente em Antares do Érico para a perspectiva do realismo maravilhoso, é o quanto as pessoas se deram conta que nós somos latino-americanos. E é por ser uma coisa tão simples, sabe? Mas as pessoas não percebem o quanto estamos unidos culturalmente. Então eu queria muito trazer o que exatamente de realismo maravilhoso existe no Brasil. Lógico, não vou fazer um super inventário de tudo que existe, a ideia não é essa. Mas eu percebo quanto a parte teórica trata só dos livros escritos nos países hispanohablantes. Então, a gente precisa trazer algo para o Brasil. Por mais que a gente tenha, sim, algumas pequenas diferenças de língua, por exemplo, que é uma grande diferença, mas a gente tem, assim, diferenças microculturais, de um modo geral, nenhuma experiência é individual, né? Então, dentro da América Latina, a gente tem muitas coisas que nos unem, e a literatura pode ser uma delas. E aqui eu vou desdobrar diversas ideias, de que a literatura acaba sendo, sim, um reflexo da sociedade, de que as coisas vão ser lidas, sim, aqui pela gente, de uma maneira diferente do que os nossos livros serão lidos lá fora. Eu também pretendo falar muito sobre coisas em particular que a gente trata dentro dessas literaturas que são muito nossas e que fazem muito sentido culturalmente. E um deles é, por exemplo, a morte. Que sim, a morte já foi o tema do meu trabalho de conclusão e talvez seja o tema do meu mestrado. Dizem que a gente traz esses temas, dessas coisas grandes que a gente faz, a gente traz temas que são coisas que a gente precisa curar na gente. O que eu tenho em relação com a morte eu ainda não sei, mas a gente descobre no caminho. Então eu tenho ideia de escrever algo sobre isso. O que eu já reli? Eu reli o Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que eu tinha lido em português e agora eu li em espanhol. Eu reli o Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, que eu também tinha lido em português e agora li em espanhol. Agora eu tenho esta leitura aqui porque foi agora final de dezembro que a minha professora falou e o livro chegou recentemente, eu vou começar ele. E eu acho que ele vai ser importante para eu dar bases para isso que eu quero pesquisar. Eu também vou reler Os 100 Anos de Solidão, que é uma leitura grande, mas é ficcional, e eu já tinha lido antes em espanhol e vou reler em espanhol. E por que eu estou lendo e relendo esses livros na língua original? Porque para mim faz muito mais sentido com alguém que compreende espanhol de uma maneira ok. Eu não tenho perdas na minha leitura com a leitura em espanhol. Para mim faz mais sentido ler esses livros no original, porque ali tem coisas que, por mais que a tradução seja um trabalho incrível, eu sinceramente admiro muito quem consegue fazer a tradução de um livro ficcional, ainda assim tem coisas ali que só aquela escrita vai trazer. E eu preciso chegar nessas coisas que só a escrita vai trazer. Por isso que reli e seguirei lendo esses livros no original. Depois disso, eu vou retomar as leituras teóricas que eu fiz para o meu trabalho de conclusão, porque eu preciso dar bases para o que eu vou pesquisar relativo à fantasia. E aqui eu vou precisar voltar para vários conceitos, reelaborar, ver o que eu vou usar, o que eu não vou usar, e eu preciso explicar os porquês das escolhas. Então eu vou retomar o Todorov, vou retomar Farah Mendlesohn, vou retomar até o Tolkien para falar um pouco de fantasismo, que é um termo que a gente tem visto muito e que talvez eu use, não sei ainda. Então eu tenho essas retomadas teóricas para fazer, considerando sempre o que vier daqui, porque talvez seja aqui que esteja muito do meu trabalho. Seguir essa leitura aqui, ler Os 100 Anos de Solidão, retomar essas coisas teóricas e depois eu vou partir para uma leitura. Eu não vou reler o Incidente em Antares, porque eu reli ele algumas vezes ao longo da minha escrita do trabalho de conclusão,
E ele tá muito presente ainda para mim, e muitas vezes as pessoas ainda me perguntam sobre ele, então é uma leitura que ainda tá muito comigo, e sim, também tem muito de morte, e talvez por isso faça tanto sentido eu ter ainda esse tema circulando em mim. E depois de tudo isso eu vou ler um livro que talvez esteja nele o centro do que eu pretendo fazer. Mas eu ainda não vou falar sobre esse livro. E aqui com os vídeos eu quero fazer uma espécie de vlog, uma espécie de acompanhamento da escrita. E eu quero muito ir falando sobre o que eu estou lendo, porque eu consigo elaborar muito bem quando eu vou assim, lendo e pensando e falando também. Então, para mim, esses vídeos vão fazer muito sentido. E eu também quero compartilhar descobertas, ideias, falar sobre essas coisas e a gente poder interagir também sobre elas. Então, eu tenho esse planejamento para eu fazer as leituras, as retomadas, o fichamento e a escrita de um texto base teórico mesmo, de explicações de porquês, de o que eu quero fazer, tudo isso até a Páscoa, que é ali nos primeiros dias de abril. Então eu tenho cerca de 3 meses para fazer isso. Eu já tenho meu planejamento de janeiro mais ou menos estruturado, de tudo que eu já li, de tudo que eu quero fazer. Esse mês também serviu muito para organização, e eu coloquei metas possíveis de leitura. Eu não vou ler 30 livros para fazer o pré-projeto. Eu vou ler 3 livros, essencialmente, agora, nesses 2 primeiros meses do ano. Eu sei que para muita gente é pouco livro, mas é uma leitura diferente que eu vou fazer. É uma leitura buscando coisas, é uma leitura marcando, é uma leitura pesquisando sobre o que eu tô lendo. Então, é uma leitura muito mais densa e acaba sendo mais profunda. Não que outras leituras não possam ser, mas é uma profundidade que está atrelada ao fato de que eu vou escrever sobre aquilo depois. E por que eu falei antes sobre esses planejamentos de 180 dias, de 3 meses ou 4 meses? Porque é algo que eu quero fazer para mim ao longo do tempo. Eu detesto metas de ano novo, do tipo, vou fazer metas de leitura pro ano, e chega lá em dezembro, tu não tá nem um pouco afim de ler aquele livro, mas nossa, eu coloquei na meta que eu ia ler. E lá em dezembro eu vou ser outra pessoa. Eu espero que a minha vida tenha mudado completamente até lá. Eu espero sinceramente que muita coisa tenha acontecido e que a minha vida seja cada vez melhor. E que eu possa escolher lá em dezembro a leitura que eu vou fazer em dezembro, e não agora. Para mim faz muito sentido fazer assim. E eu quero então, a partir de agora, começar essa leitura aqui. Provavelmente amanhã eu já começo essa leitura ou quinta. Eu tô gravando numa terça, hoje acho que é dia 13 de janeiro, não tenho certeza. Com certeza acabarei este livro neste mês, se possível em pouco tempo, até porque vai ser uma leitura buscando coisas, então eu não tô tão preocupada em pesquisar sobre coisas que eu não conheço, se não vão ser coisas relevantes, eu vou deixar ali marcadinho para um outro momento. E eu quero muito também usar um site que foi uma colega minha de trabalho que indicou. Ela tá fazendo o mestrado dela na área dela, e foi uma outra colega nossa que recentemente terminou o mestrado que mostrou para ela, e agora essa colega mostrou para mim, que é o Obsidian, que é um site para te colocar referências e ele faz links entre as referências, tu organiza as referências ali dentro. Eu achei bem interessante. Eu gosto muito do uso dessas facilidades quando elas são realmente para isso. Quero um lugar onde eu já deixe todas as minhas referências ali marcadas. Quero um lugar onde eu possa pesquisar pela palavra tal nas minhas referências. Quero um lugar que talvez me ajude a organizar. Eu não estou fechada a ter ideias. Pode ser algo que me mostre algo interessante, pode ser que me mostre coisas horrendas. Então eu também não estou fechada a isso. Eu quero ter essas ajudas porque para mim elas são muito importantes. Para eu conseguir levar adiante o que eu quero fazer, para eu conseguir escrever o meu pré-projeto, para eu conseguir... esse é um termo que uma youtuber chamada Samia Neubauer, eu acho, talvez não seja esse o sobrenome dela, mas é Samia o nome dela. Ela é uma nutri aqui de Santa Catarina e eu descobri os vídeos dela recentemente. E ela estava fazendo a série de construir a vida dos sonhos em 180 dias. Eu achei muito interessante aquilo, e foi um dos vídeos que me inspirou a fazer este projeto de 3 meses. E ela colocou coisas muito legais como metas de conseguir tantos seguidores nas redes sociais, de se propor a cuidar mais de si. Ela também colocou voltar a ler, ter uma rotina mais organizada, coisas que eram realmente importantes para ela. E eu não vou mentir, são importantes para mim também. Eu tenho
tentado regularizar minha rotina, que estava caótica, e eu me sinto muito melhor. Em uma semana, uns 10 dias já que eu estou cuidando da minha rotina, de dar limites porque precisa de limite e de me cuidar, eu sou uma outra pessoa. Isso também pode vir pra cá de alguma maneira porque acaba sendo parte do escrever. Este é meu primeiro vídeo dos 3 meses que eu tenho para escrever o meu pré-projeto de mestrado e mais algumas outras metas pequenas que não envolvem literatura, não envolvem leitura nem escrita, mas que envolvem a mim. E como eu não sou um ser separado, eu sou um ser só, também vão fazer parte da minha rotina.